Olá, boa noite a todos. Hoje é terça-feira e nesta rubrica de Clube Executivo eu quero falar só um bocadinho sobre uma área técnica e depois vou para a área espiritual. Eu tenho aqui um livro que eu acho que é muito importante e Cristal, arranja-me aí aquele que diz como fazer projetos. Temos aí? Como fazer projetos, mapa orçamental, coisas assim. Este livro que diz Escreva o seu futuro, vamos ver aqui, é um livro que, embora que seja espiritual, ele também é mega técnico. Porque há coisas que parecem espirituais e são também materiais, e há coisas materiais que muita gente pensa que isso é só uma coisa do mundo, mas é altamente espiritual. Por exemplo, quando a gente fala de fazer um projeto, não é? Vocês podem sentar, mapa orçamental, falta um de fazer o projeto. Falar de mapa orçamental, aprender a gerir finanças, tudo são temas que são técnicos, mas muito espirituais também. A ver se eu esqueci-me do meu livro lá em casa. Mas, voltando aqui ao Escreva o seu futuro. Quando você é empresário, e esta rubrica não é apenas para as pessoas que são empresários. É para aqueles que também querem ser empresários ou para aqueles que são empregados, mas que querem progredir na sua carreira profissional. E quanto mais você souber estes assuntos, mais o seu patrão vai olhar para si de outra forma. Esta pessoa tem jeito, esta pessoa faz decisões, esta pessoa toma iniciativas. Está a ver? Deixa de ser um empregado qualquer. E na nossa igreja há muita gente, mas mesmo muita, milhares de pessoas que, não sendo empresários, por exemplo, vão também ao Clube Executivo, que é uma reunião mensal em todas as nossas igrejas, onde também os nossos bispos ensinam matérias como estas, e a pessoa acaba por progredir. Há pessoas que depois trabalham, por exemplo, em lugares do Estado, neste ou naquele país, neste ou naquele governo, e eles se evidenciam, porque sabem coisas que os outros não sabem. E, portanto, eles brilham, são promovidos. Então, é para este tipo de pessoas que nós estamos aqui a falar. Quando eu falo neste livro, Escreva o seu futuro, não tens o livro? Então, abre aí no tablet, como é que chama isso? No digital? Não sei se temos. Olha, quem sabe é ali a Mónica. Escreva o seu futuro tem a ver com o seguinte. Se você não planear o seu futuro, nada vai mudar. Está a ver? Nada vai mudar. Você fica um empregado. Você pode ter um negócio e se não pensar no futuro, em dinamizar o futuro, em aumentar o futuro, em adaptar às coisas da atualidade, lhe digo que é uma lei da natureza, uma lei que muita gente sabe, você vai acabar por ir à falência. É uma questão de tempo. Porque o mundo está a mudar muito rapidamente. Cada vez estamos mais na era digital. Há muitas coisas que mudaram. Por exemplo, para dar um exemplo, antigamente, há uns bons anos atrás, uma pessoa que é empresário tem uma boa ideia e diz aos outros, olha, compre isto que é muito bom. Agora há tanta concorrência que o empresário não pode mais falar assim. Ele tem que ir ver o que é que os clientes gostam. Então ele vai vender coisas daquilo que o cliente gosta. Portanto, há um conjunto de coisas completamente diferentes.
Antigamente, as pessoas para ter uma loja tinham que ter uma loja física. Hoje, muita gente está com o mercado digital e não quer sequer saber se sabe ou não sabe fazer páginas da web, contrata por 100, 200, 300, 500 euros, alguém lhe faz uma página já com tudo ali certinho, você só tem que dizer depois o que é que quer. Portanto, o mundo mudou muito e você tem que se adaptar a essa realidade. Depois, outro grande segredo, muito prático, é o seguinte: se você não pensar em crescer, em aumentar, você não pense que fica em ponto morto. Em ponto morto, quando você vai guiar um carro, não para de acelerar, o carro continua a andar, mas devagarinho vai diminuindo a velocidade até que para. Ora, nos negócios e na vida, tudo é assim. Se você não acelerar, principalmente para novas coisas, para de crescer e começa a andar para trás. Portanto, são coisas muito importantes. Eu estudo muito sobre gestão, sobre coisas de economia, etc. E você diz, mas o apóstolo é um gestor? Sou um gestor das coisas de Deus e das pessoas de Deus, está a ver? Então é isso aí. Quando eu escrevi este livro chamado Escreva o Seu Futuro, normalmente nós ensinamos isto no princípio do ano, porque faz sentido, a pessoa começa muitas vezes a planear, bem, este ano eu vou fazer isto, aquilo, aquilo outro. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes acontece o engraçado, que é o seguinte: você tem alvos, nós ensinamos muito isso, e então o empresário tem um alvo para isto, aquilo, aquilo outro, e quando atinge ou está perto de atingir esse alvo, ele deve mudar de alvo, ou aumenta o alvo, não é preciso ser para o dobro, pode ser 10, 20, 30, 40%, passos com sabedoria, e portanto, ou ele tem dentro desses alvos coisas novas. E portanto, e acontece muitas vezes, e no último ano aconteceu diversas vezes, que o empresário teve que substituir os alvos e teve que repensar todo o seu futuro. Então, aqui está como é que você pode fazer. É ler este livro que diz que o seu futuro está em branco. Quem o vai escrever é você. Está a ver? Porque quanto a Deus, tudo que você precisa já existe. E Deus lhe dá livre-arbítrio. Agora, quando você começa a planear o seu futuro, tem outra matéria, que é busca Deus, para ver se o que você está a pensar está em linha com Deus. Há outro livro que fala disso, que é, ajuda-me lá, Como Ouvir a Voz de Deus, acho que é assim. Está aí. Vamos supor que você disse, sim, isso é para mim. Então, você tem umas ideias e vai pô-las aos pés de Deus. Fazendo o que eu ensino aqui assim, a ver se, cada vez que ora, se sente à vontade, cada vez com um ânimo maior, com uma sensação de veludo no coração e por aí fora. Bem, então é de Deus. Mas há também casos em que Deus põe uma direção específica na sua vida, pois você vai ter que planear na mesma. E quando estamos a falar de escrever o seu futuro, neste pequeno livro, que é um mega resumo desta matéria, você tem que estabelecer alvos. O que é que você quer? E por isso é que está aqui assim a história de controlar o seu tempo com o quadrante 1, 2, 3 e 4, conforme falei a semana passada, assuntos importantes e não importantes, assuntos urgentes e não urgentes. Você tem que gastar tempo nos assuntos que não são urgentes, mas que são importantes, que é o seu futuro. Se você não começa a escrever o seu futuro agora e depois planeá-lo, etc., não vai ter grande sucesso. Eu vou lhe dizer o seguinte: eu estudei em gestão como é que mega empresas como a Nike e lojas de modas e de sapatos ultra conhecidos, eles fazem. Eles estão um ano à frente das modas, porque eles começam a ter as ideias, por exemplo, agora, este ano, agora, neste mês.
para que daqui a um ano esses produtos estejam nas lojas. Porque é preciso pensar, é preciso experimentar, escolher os tecidos, ver onde é que se fabrica, etc, etc. Depois vai ter que se fabricar, depois vai ter que se enviar para os países, há taxas, há transportes, é uma data de coisas. Ora, não é hoje eu decido e amanhã tenho as coisas na loja, está a ver? Então, nós temos que planear o nosso futuro e não podemos andar no quadrante sempre de apagar fogos. Eu tenho que pensar, gastar tempo. Houve um destes dias que eu disse, você tem que parar para pensar e gastar tempo, nem que seja 15 minutos todos os dias. Não é ser uma barata tonta. Depois, eu também ensinei aqui que quando nós entramos por esta via, nós temos que mudar as nossas imagens erradas. Porque ouvimos tanta propaganda que é difícil, que isto não é possível, que estamos em pandemia, etc, etc, que muitas vezes o crente tem castelos na mente, não é? Que o bloqueiam. Isto vem lá em Coríntios. Diz que a palavra de Deus é poderosa para destruir todas essas castelos, pensamentos errados que estão alojados na sua mente. Então você não pode pensar que isto é difícil, que isto é impossível. Não, nada é impossível para quem querer. Tá? E tem que começar, pois, a criar imagens positivas, pintando na tela do seu coração essas imagens. Agora, quando estamos a falar de fazer projetos, este é um livro que é mega resumo de curso de gestão, de fazer projetos. Eu fui, ainda sou, engenheiro civil, especializei-me em pontes e estruturas especiais, trabalhei nessa área e, portanto, a engenharia é uma das coisas básicas, é saber fazer projetos. E em gestão é a mesma coisa. Você pode ter um empreendimento, um negócio, e se souber nada ou pouco sobre fazer projetos, é impossível você ser grande, algum dia ser grande. Vai andar sempre ali no resvés camedorique. Porque o fazer projeto implica pensar, planear, buscar alternativas, quer comprar este ou aquele tecido, esta ou aquela marca, esta ou aquela máquina. Você vai ver se o mercado está saturado de coisas, de pessoas que já fazem o que você diz, então você vai sair mais um e por aí fora. Portanto, tudo isso. E depois, aqui fala, explica o que é um projeto, para que é que serve um projeto, é para desenvolver o seu alvo. Você tem um alvo, então tem que planear. Eu começo por aqui, vou ver se preciso disto, aquilo, como é que eu faço, quando é que eu chego lá e as etapas que vão acontecer nessa viagem de eu fazer o projeto. Está a ver? Se você imaginar construir uma ponte, veja quantas fases tem. Um prédio, quantas fases tem. Agora, fazer uma cabanazinha, isso se calhar é 2 semanas. Se for uma ponte, se calhar são não sei quantos anos. Então, é preciso saber isso. Depois eu ensino aqui como é que se elabora um projeto. Nós temos, quando eu cheguei a Angola, aqui diz montes de coisas, fala sobre cronogramas, cargos e funções, mapa orçamental, etc. Quando eu cheguei a Angola, foi por convite. As pessoas estavam em guerra civil e havia mesmo muita fome e morte, porque eles estavam a lutar entre eles. E então, angolanos estavam em Portugal e nós fazíamos áudios com os sons das mensagens e também videocassetes no formato antigo que era VHS, se não estou a ver, era isso, não era? VHS? Sim, eram umas fitas assim deste tamanho e alguém gravava a reunião, nós investimos em equipamentos de televisão daquela altura e então fazíamos a duplicação desses vídeos em duplicadores e muita gente levou essas cassetes, para muitos países.
no caso que eu estou agora a lembrar, muita gente levou para Angola. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas começaram a dizer, olha, já se converteram 50 pessoas. Olha, passaram 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Quando ele disse 5000 pessoas, eu fiquei irritado e disse, este gajo está para aqui a exagerar, nunca vi tal coisa. Eu se calhar vou lá mesmo. Porque estão-me a pedir ajuda, querem um pastor, querem igreja, querem livros, querem tudo e mais uma coisa, pá, e eu vou lá ver. Se calhar não há lá nada e está para aqui com basófias. Cheguei lá e eu não tinha 5000 pessoas, tinha um estádio cheio e só de batismos nas águas foram mais de 10.000. 10.000, aquilo era uma multidão. Porque aquelas cassetes depois também levaram mais cassetes e então, pois contaram-me que aquelas cassetes as pessoas punham em suas casas e a vizinhança vinha, assistia no quintal e os demónios saíam, as pessoas eram curadas, como aqui nas minhas reuniões. Eu fiquei muito impressionado, não sabia que tal coisa estava a acontecer e então eu fiquei apaixonado pelo povo, porque o povo me tratou muito bem e pronto, e queria a minha ajuda, então eu fui pensar como é que eu posso ajudar estas pessoas. Primeiro comecei por arranjar, felizmente Deus proporcionou barcos com a ajuda de um grande homem de Deus, que era o Lester Samuel, barcos grandes, né, navios, com contentores cheios de comidas e coisas de medicina e não me lembro mais. Então, em conjunto com o governo, distribuímos, mas isso acaba no instante. Então, eu disse assim, hoje vocês estão de mão estendida a pedir ajuda, mas qualquer dia vão estar de mãos estendidas a ajudar os próximos. Porque eu vou-vos apresentar um amigo que essa pessoa vai mudar a vossa vida, e esse amigo é Jesus. E hoje faz anos, muitos anos até, em que Angola já está de mão estendida, só da Igreja Maná, a ajudar muitos outros países. Então, louvado seja Deus. Mas, para dizer que depois eu vi que muita gente queria ajudar Angola com artesanato. Eu achei aquilo muito mal. Então eu vou ajudar Angola para fazer artesanato. O que é que a pessoa vai vender na rua coisas de artesanato? Não vai ser coisa nenhuma. Outros queriam vir de Portugal para montar lá os seus negócios e eles é que eram os donos dos negócios. Eu também achei isso muito mal. Eu disse, não, eu vou ajudá-los a eles próprios serem empresários. Então, comecei a fazer cursos, não é, de gestão e então eles organizavam os melhores hotéis, eram sempre os melhores hotéis, e 5 estrelas, e muito bem organizado, comida excelente. Íamos lá para o auditório, a sala de jantar noutro sítio, e eu ensinava. Ensinei uma vez, 2 vezes, muitas vezes. Daí, não sei quando é que escrevi estes livros, mas se calhar escrevi-os depois, mas já havia cassetes, enfim, dava fotocópias. E eles aprenderam e levaram a sério. E daí nasceram, literalmente, milhares e milhares e milhares de homens de negócios. Porque eles tinham a parte técnica, que eu ensinava, e depois também eu dividia em 2 partes. Depois fazia o intervalo, e depois vínhamos para a segunda parte, e eu dava a parte espiritual, orava, e eles semeavam para colher. Então eles cresceram muito. Até aos dias de hoje têm muitos milhares e milhares e milhares de homens de negócio. Depois nos outros países é a mesma coisa. Para dizer o quê? Que não chega a ter só a parte espiritual, não chega a ter apenas a parte técnica. O bom é ter as 2 partes. Portanto, você estude. Há muita maneira de ensinar as coisas e pronto. Hoje temos aqui a Mónica, que é a diretora de quê? Editora. Da editora, que vai explicar como é que é essa da livraria. Tem alguma maneira de explicar? Tem algum vídeo? Nós temos um spot da editora. Tem? Você pode pôr? A ver se eu também tenho isto aqui assim. A editora Curiaques tem uma nova cara feita a pensar em si. Melhorámos toda a plataforma com uma cara mais moderna, mais fácil de encontrar todos os materiais.
a melhor parte, um novo aplicativo para ler, ver e ouvir os seus e-books, músicas, mensagens e filmes favoritos. Este novo aplicativo está disponível nas lojas Android e iOS e está preparado para todos estes dispositivos. Por isso, descarregue já o seu aplicativo Editora Curiacos. Veja como pode obter todos os materiais e o novo aplicativo em curiacos-editora.com e clique em Instruções. Para si que já é cliente, não se preocupe. Todos os seus materiais já adquiridos estarão disponíveis também no novo aplicativo, após registar-se com a sua conta habitual. Editora Curiacos, consigo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, hoje aqui com a Mónica. Boa noite, Mónica. Boa noite, apóstolo. Então, a parte prática técnica desta rubrica 2 é falar o que eu já falei e dizer quais são as ferramentas que estão ao seu dispor para você estudar. Porque se você estudar, você vai vencer. Ouça, eu vou tornar a falar. Os nossos empresários de Angola são pessoas que se converteram quando eram jovens, não é? E outros já não eram jovens, mas estou a falar agora de jovens que se converteram como jovens e não havia bancos para lhes dar dinheiro. Não havia nada. E eles simplesmente usaram o lado espiritual, a ver, de pôr Deus em primeiro lugar, de acreditar em Deus, dar a casa para o grupo familiar, semear para colher, honrar a Deus financeiramente e depois aprenderam as técnicas, a parte técnica, e eles começaram a vencer. Foram com o dinheiro deles, como é que Deus lhes deu, não sei, Deus deu, foram ao Dubai, foram ao Portugal, foram ao Brasil, foi à China, foi à Índia. E, portanto, você, se quer vencer, você deve ter esta atitude. Já tem, glória a Deus, tem ainda mais. Mas tem que estudar, está a ver? Tem que estudar. Então, Mónica, vale explicar. Temos aqui a página do Basta Querer, certo? E agora eu quero ir para a editora. Como é que se faz? Faça você. Então, se nós carregamos aqui onde diz ferramentas de evangelização, e logo, assim aqui tem este ponto, Editora Curiacos. Se nós carregarmos, e aqui então aparece já a explicar o que é a Editora Curiacos, então que é também uma ferramenta para evangelizar, onde podemos encontrar os vários materiais. E ao carregar aqui no botãozinho, vai então, neste caso vai para as partes das condições especiais, que são para quem nos vê de outros países, de Angola, do Brasil. Temos então umas condições especiais para que possa comprar estes materiais na sua moeda local, adaptado também aos preços do nível de vida. E depois então aqui na página inicial, temos então aqui a cara da editora. Se carregar aqui em produtos vai conseguir encontrar todos os produtos, dos quais estes que o apóstolo estava a falar mesmo agora, o mapa orçamental, o livro de como fazer projetos, o de finanças, então todos estes materiais estão disponíveis para quem... Como é que a pessoa, se estiver, por exemplo, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, o que é, Sim. Eles têm, nas igrejas, nós temos vouchers. Exatamente. Que vai à livraria e arranja um voucher. Exatamente. Que é um valor totalmente diferente desse que é internacional, que é em euros. Para eles isto é muito caro. Exatamente. E, portanto, esses vouchers já existem. Tudo isso foi remodelado. Explico lá em um minuto que antes não dava porque era um trabalho feito para nós, mas que encravava e agora já não encrava. Exatamente. Então nós fizemos um novo sistema. Nós agora temos uma nova aplicação, digamos que é um leitor, para que a pessoa possa ler todos os materiais que ela obtém na Editora Curiacos. Então pode ir ao site, pode buscar os vouchers também nas igrejas e quando vai ao site descarrega e automaticamente esse produto que descarregou fica disponível na aplicação. Então a aplicação é como se fosse um dispositivo para ler os produtos. Abre os livros, os áudios, mensagens, músicas, filmes. E as pessoas que tinham comprado isso antes
já tem. Exatamente. Portanto, e se houver algum problema, ele escreve e você resolve. Claro, sim. Pronto. Então, aí vê-se alguma coisa de Angola, com os valores de Angola, ou não consegue ver? Sim. Consegue? Logo na primeira página, vou só passar para a primeira página. Se nós andarmos aqui para baixo, temos logo aqui então a parte das condições especiais que foram feitas para o Brasil, estamos a fazer também para a Acompanhar Índia, para Angola, Angola. quer Então, se nós abrirmos aqui condições especiais, carregam no botãozinho, escolhem o país, neste caso então vamos ver aqui Angola. E então aqui explica todo o processo então, não é? De ir à igreja, obter então o voucher, depois então com esse voucher consegue descarregar Mas aí o não estão os material. valores? Penso que aqui, sim, estão aqui embaixo. É isso que eu Estão queria aqui. dizer. Pronto, temos dividido então pelas categorias. Em quantas? Mas se for, por exemplo, no Brasil. Ora, Se já for no agora. Brasil, anda aqui para trás. No Brasil, Agora, todas essas moedas que não forem euro têm que ser através de um voucher da igreja. exatamente. Qualquer pessoa pode ir a uma nossa igreja. E no outro dia, uma pessoa foi a uma das nossas igrejas e comprou vouchers para levar para o Brasil. Sim, Pronto, exatamente. ótimo. Até para oferecer a algum amigo, para Oferecer um evangelizar, amigo. pode. Está aí em reais, Sim, certo? exatamente, sim. Pronto. Muito bem. Então agora, aí tem esses livros que eu acabei de falar. Exatamente. Pronto. Está aqui Agora dividido eu por quero secções. saber nós temos aí também material para empresários. Tem uma página ou Sim, não basta mostra crer. lá. Aqui para trás. Mais fácil aqui, o basta crer. Então aqui na página do basta crer, mais uma vez, nós podemos entrar por dois lados, mas aqui, logo na primeira página, tem aqui logo a dizer Clube Executivo. Sim. E se a pessoa carregar aí, então Funciona? vai diretamente para a página dos homens de negócios. Assim não precisa de carregar muito, vai logo direto. Ela está só a abrir. Está lento isso. Está um bocadinho. Ele já vai abrir. Será que eu tenho de rede? Hã? Talvez muitas coisas abertas. Não, esse tablet pode ter 100. Pronto, já cá está. Pronto. Então aqui, nesta página, vai encontrar várias coisas, nomeadamente então os artigos e os materiais para que possa estudar. Se eu carregar, por exemplo, aqui em artigos, vai abrir então vários estudos, temos aqui por temas, os que o apóstolo costuma dar aqui todas as terças-feiras. Ou seja, se a pessoa for aí ao Clube Executivo, pode lá com o seu dedo, Aqui. basta querer, vai ver as lições que eu dei para trás. Que nós demos Exatamente, aqui. exatamente. Okay, mais. Depois, então, tem aqui de outros temas. Por exemplo, o apóstolo está a falar de mapa orçamental. Tem aqui, então, as lições sobre mapa orçamental. De projetos também, logo aqui, também, como fazer projetos. Então, em cada um dos diferentes Põe lá, temas... então, esse como fazer projetos, só para a gente ver. Quando nós carregamos lá, então, o que é que tem aqui? Primeiro tem, assim, um resumozinho. E aqui do lado até pode ver os pontos que vamos abordar. Tem o planeamento de um projeto, o tempo e os recursos. E assim consegue ir ver cada uma dos diferentes vídeos que fala destes temas. Pronto, muito obrigado. Ok, obrigado. Então, para dizer o seguinte, que eu exorto vocês a estudarem, porque quanto mais vocês souberem, é como a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se a pessoa não estudar, fica atrás, está a ver? E eu não vou conseguir estar aqui uma vez por semana a ensinar grandes coisas. Eu estou-lhe a querer ensinar onde é que está o material para você estudar e você vai conseguir.